experiência não lhe falta no campo do empreendedorismo. Apesar de que o seu desejo lá no início era ser médico, muita gente passa por essa transição de carreira. O que isso ensinou para você? Bom, me ensinou que a vida não é nem sempre aquilo que a gente planifica e planeja, né? Muitas coisas ocorrem. Eu realmente sempre quis ser médico e entrei na faculdade de medicina na Santa Casa, vindo do interior do Paraná, Santo Antônio da Platina. Demorei 3 anos para entrar na faculdade, porque eu não tinha uma formação assim tão forte, mas consegui entrar em várias faculdades e fiz a Santa Casa. Mas quando eu estava no primeiro ano, o meu pai, que morava em Santo Antônio, mudou para São Paulo, para a gente ficar perto, e comprou uma padaria no Belenzinho. E infelizmente nessa padaria aconteceu uma tragédia, ele foi assaltado e faleceu. E aí eu, como filho mais velho, tive que assumir essa padaria. E estava no primeiro ano da faculdade de medicina, tranquei a matrícula e comecei nessa vida de padeiro. E aí descobri, né, o sangue, o DNA de comerciante que eu tinha dentro dessas dificuldades da padaria, porque a padaria era a pior padaria que existia no mundo, não tinha clientes. E lá foi que eu aprendi a arte de comercializar, a arte de vender a preços acessíveis. E Alberto, deixa eu entender. E sem fazer nenhum trocadilho aqui, mas você literalmente botou a mão na massa? Quer dizer, você foi lá para a padaria mesmo para fazer a massa? Essa padaria era a pior padaria do mundo, era cercada por outras 5 padarias, não tinha como o cliente chegar na minha padaria sem passar pela do concorrente, né? Eu tinha um padeiro, manezinho, que ele cismava que a mulher dele traía ele, e aí quando ele, de madrugada, ele dava pinote na padaria, eu chegava de manhã e não tinha os pãezinhos feitos, eu tinha que comprar o pão em outra padaria para vender na minha. Eu falei, não, peraí, vou parar com isso. Aí eu fui para dentro da padaria, aprendi a arte de fazer pães e virei padeiro literalmente, né? Ficava lá fazendo os pães logicamente junto com outros padeiros, e aí aprendi a fazer isso aí, né? O grande lance dessa padaria, Milton, se você me permite aí me adiantar um pouco, é que essa padaria não tinha movimento nenhum, né? E eu não tinha como trazer cliente, então eu coloquei o pãozinho a um preço mais barato. Naquela época o pãozinho era tabelado pela Sunab, e eu coloquei 30% mais barato que a tabela da Sunab, o pãozinho, né? Meus patrícios diziam que o pãozinho não dava lucro. Como é que você ganha dinheiro vendendo com 30% mais barato? Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante, que surgiu na minha padaria o padeiro de rua, que é aquele indivíduo que compra os pães na tua padaria e vende para os bares, botecos, condomínios de luxo, porque era 30% mais barato. Então, além deles ganhar o dinheiro deles, ganhavam 30% a mais, né? E o que aconteceu foi que a minha padaria começou a ter fila de padeiro de rua. E padeiro de rua compra 100, 200, 300, 400 pãozinhos. Então, a minha padaria, que era a pior do mundo, passou a ser a melhor do bairro, né? Os 5 concorrentes se deram mal, porque todo mundo ia lá comprar o pão na minha padaria, porque o pãozinho saía quente toda hora, eu tinha que fazer pão direto, né? Eu desmanchava no começo, antes de fazer isso, meio saco de farinha por dia, e aí cheguei a desmanchar 5, 6, 7 sacos de farinha de tantos pães que vendia. Você antecipou um tipo de serviço que vinha aparecer muito mais tarde depois. Então, hoje o pessoal chama de dark kitchen, né? Sim. Mas que na verdade é o delivery ou é a entrega, sabe? Sim. Porque o entregador ia lá, pegava o pão e depois ia vender. Sim, já estava praticando, sem saber, já estava praticando esse esquema. Bom, essa filosofia, se você me permite, Milton, foi que deu origem ao DNA. Porque eu aprendi nessa padaria, com essas dificuldades, de que vender aos menores preços acessíveis, vender aos preços não preços justos, preços baratos, você transforma isso em grande volume. E aí o lucro líquido, que é o que interessa para os negócios, né? Porque você precisa ter lucro para sobreviver, ele aparece, né? E isso eu apliquei depois no próprio Habib's. Quando você vê uma esfirra há pouco tempo atrás, 0,99 centavos, eu estou praticando a filosofia da padaria. Então eu estou vendendo 600 milhões de esfirras, né? Por quê? Porque eu estou vendendo barato, estou vendendo nesse preço. Então esse foi o grande ensinamento dessa padaria, é vender aos menores preços possíveis. E nessa estratégia de preços baixos, alta escala, né, que tem sido uma marca exatamente dos negócios aos quais você está liderando,
Quais são os principais desafios na gestão desse negócio para que isso possa realmente acontecer? A gestão é você, primeiro, conseguir continuar com qualidade, né? Quando você aumenta muito a produção, você precisa tomar cuidado com a qualidade. Então, você precisa estar com equipamentos modernos, com equipamentos mais rápidos, você precisa ter uma equipe boa, né? E você precisa ter um controle muito rigoroso das despesas, né? Porque aí o processo de venda, ele está garantido, mas numa margem muito pequena. Então, você não tem muita gordura para cometer erros, para cometer dificuldades. Tem que ser uma gestão bem ponto a ponto, e aí o lucro aparece, porque o volume vem e é grande. E isso é algo que pode se aplicar em vários outros negócios. Eu falo isso até como uma referência a outras pessoas que estejam nos acompanhando aqui, estão pensando em entrar num negócio próprio, empreender. Esse é um tipo de pensamento que pode se encaixar nos diversos negócios? Bom, já vai valer a entrevista. Eu diria que para essas pessoas, a lição principal que ela tem é vender aos menores preços possíveis. Tem muitas teorias, né? Mas essa é uma que eu presenciei ela e que vivi, né? Eu sou um cara de Santo Antônio da Platina, né? Humilde. E hoje eu comando uma rede que tem 600 lojas e 13 mil funcionários, né? Então essa é a grande lição. Se você quer montar um negócio para fazer dar certo, não monta com preço justo. Estuda bem os teus itens, os teus produtos e tenta ter um carro-chefe. Tenta ter um produto que atraia o cliente pelo preço. Né? Que ele tenha qualidade, que ele tenha aceitação do público, né? Carro-chefe é o seguinte, é um produto que você vende que não tem rejeição, todo mundo quer, todo mundo procura, né? Então, se você consegue ter um produto disso numa margem menor e consegue vender a preço acessível, eu diria que 70% do sucesso do negócio está garantido. E não se preocupe com lucro no começo, né? Porque se os matemáticos fazem conta, e se eles fizerem conta, você já gorou o teu negócio. Porque ele vai falar, não, com esse preço aí você não vai conseguir obter nada. E não é assim, é diferente. O volume transforma o resultado, né? Então, é porque diminui os custos fixos, né? Você fatura 100 no aluguel de 5, tanto faz. Se você faturar 200 no mesmo aluguel, o lucro vai ser muito maior. Você diminui os custos fixos, né? Então, acho que a grande lição aqui para quem que estiver iniciando, quem quiser montar, monta um negócio que você consiga ter um carro-chefe que venda aos menores preços possíveis, sem a preocupação do lucro, porque o lucro é uma consequência. Ele não é na conta inicial, ele é na conta final. Ele é uma consequência, ele vem depois, né? E aí a coisa funciona e dá certo. E como entra o Habib's? E como entra a esfirra? Como é que você migra para esse mercado? E aí eu já faço uma outra pergunta na sequência aqui, que é o seguinte: quando você monta lá, você já pensa nessa ideia de expansão? Então, tudo é a vida, né, que muda, né? Ia ser médico, virei padeiro e depois eu queria montar, procurando esse tal carro-chefe, né? E falar, eu tenho que encontrar um produto. Eu tinha lido o livro do Gregory, do McDonald's, né? Da origem, ele encontrou o hambúrguer, né? A carninha de hambúrguer que ele fez e que se tornou um sucesso mundial. Eu falei, eu preciso encontrar a minha carninha de hambúrguer, né? E eu tava montando um negócio na Lins e Vasconcelos e apareceu um senhor de uns 75 anos, falou assim, o que você vai montar aqui? Deixa eu trabalhar aqui. Falei, poxa vida, mas o senhor já tem 75 anos. Ele falou, não, mas me arruma emprego, eu moro aqui na frente, ó, tá vendo aquele prédio? Ele é só atravessar a rua. E eu falei pra ele, o senhor sabe fazer o quê? Ele falou, eu sei fazer romos, tabule, quibe-cru, coalhada, cafta, abobrinha, e sei fazer uma esfirra aberta, que é uma delícia, né? Eu estava diante do produto que eu estava procurando, que foi a esfirra aberta, porque a esfirra aberta é uma delícia, né? De carne com tomate, cebola, gergelim, limão, e ele me ensinou essa receita, né? E foi daí que nasceu o Habib's. Depois que eu aprendi essa culinária, eu aprendi com o seu Paulo Abrão, toda essa culinária, eu levei isso para um amigo meu, né? Falei, tô com vontade de montar um negócio desse. Eu falei, e que nome você acha que eu devia colocar? Ele falou assim, mas como é que eu te chamo? Eu falei, você me chama de Habib. Eu falei, então, coloca Habib's. E aí surgiu o Habib's, contando rapidamente para você. A esfirra surgiu pelo Paulo Abrão e o nome surgiu pelo Pedroso que tinha. E aí eu abri a primeira loja.